E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. Mais um vídeo hoje para falar sobre as criaturas Mick. Assim, pessoal, Mick em inglês significa manso, mas esse é um termo que eu aprendi a usar e algumas pessoas usam também, que designa criaturas que têm 30 de energia escaneada ou menos. Energia escaneada é a energia original da carta. E elas são chamadas de Mick porque existem algumas cartas que têm efeitos para essas criaturas e essas cartas têm Mick no nome, como por exemplo Strike of the Mick, que se uma criatura tem esse valor de energia escaneada ou menos, causa um dano absurdo, e Melody of the Mick, que é um Mildic genérico que está liberado a uma cópia, fazendo estrago para Dedel, que simplesmente todo dano acima de 10 se transforma em 10 para criaturas com essa energia escaneada. E assim, 30 de energia escaneada é bem pouco para um lutador. Geralmente são as criaturas mais fracas em energia do Chaotic, mas com essas cartas suportes e com algumas outras, principalmente Melody of the Meek, dá para fazer alguns decks bem inconvenientes. Outras cartas que dão suporte a elas: Recurring Rescue, resgate recorrente. Você pode curar 10 de dano para uma criatura, e se essa criatura for uma criatura Mic, esse Mildic volta para sua mão. Então você pode continuar jogando ele. Isso é bom se você tem um Fluid Morph, por exemplo, que pode jogar esse Mildic o jogo inteiro. Na verdade, a combinação desses dois Mildics aqui é bem poderosa. Simplesmente você pode deixar a partida infinita até você ganhar contra alguns decks que não tenham como se proteger disso. Eu já usei isso no deck de Najarin há muito tempo. Outra carta que dá suporte é Curiosity Tunnels, que basicamente diz que se uma criatura não for Mic, os danos de ataque dela são reduzidos em 10, e esse ataque revela um novo, esse local revela um novo, se algum jogador embaralhar o seu deck. E uma outra carta suporte que ninguém lembra é Lord Chamber. Geralmente só o efeito primário dela que é lembrado, que limpa as pilhas gerais de descarte, mas o efeito miragem diz que se uma criatura Mic estiver nesse local no início do combate, ela ganha 30 de energia. Essas são as 5 cartas que dão suporte para criaturas Mic, e vamos falar agora sobre quais são essas criaturas para cada tribo. E aí como seria então jogar montando um deck para elas, se compensaria ou não. Lembrando que eu estou mostrando aqui os status médios das criaturas no Chaotic Recode. Então, no jogo físico, algumas dessas criaturas que têm 30 de média podem ter 35 de energia escaneada, e aí não são mais Mic, e outras criaturas que têm uma média de 35 podem ter 30 de energia mínima, e aí podem ser criatura Mic. Mas vamos lá então ver essas criaturas. Começando pelo outro mundo, Afjack, humilde do passado, status legaisinhos, 2 contadores e elemento água. Geralmente ele tem sido usado em alguns decks de Mic por conta do elemento água e pelos contadores que ele já começa. E se tudo der errado, você pode sacrificar ele e fazer uma outra criatura ganhar um contador. Bodal Flame Drill também é uma criatura Mic, mas ele não é um lutador. Ele geralmente dá suporte no deck de Drosk infinito. Não é tão vantajoso deixar ele lutador, nem elementos ele tem. Rune Marquard, na mesma situação, ele é bem esquecido, ele é um counter bem específico de decks Danian, não tem elemento nenhum, mas tem 2 contadores, o que é bom. E Katosh, esse aí compensa, esse além de ser um suporte dos bons, ele pode também ser um lutador, usando Melody of the Meek, e ele ganha energia pelo próprio efeito, então aí já é possível, já fica legal com essa criatura lutando. Larina, eu lembro que eu montei um deck Mic de Larina há muito tempo, antes de Melody of the Mix ser liberado, e é bom. A Larina tem 2 contadores, elemento água para interagir com o Fluid Morph, elemento terra para você buscar os locais que te ajudam. Ela é boa, só que com Melody of the Mix solto não cabe tanto mais em alguns decks, por ela não ter efeito nenhum. Liston é humilde, também não tem nenhum elemento, pode combar bem com Mikatoshi, mas meio que só isso. 3 de energia, 3 Mildic Counters, o que é bom. Se ela lutar, existem alguns locais e equipamentos que dão vantagem quando você vence uma partida ou até no começo dela, então pode ser bom para abastecer ela de contadores. Monarch, a mesma situação, como ele tem uma habilidade boa de cura. Alguns locais que dão contadores logo no início do combate, ou então quando o combate se encerra, podem ser bons para ele. Ele interagiria com o Wikatosh nesse caso. Najarin, o que dizer dele? Basicamente é ele que deixa esse deck totalmente viável, porque o Melody of the Meek está liberado a uma cópia, mas o Najarin consegue reciclar ele com a habilidade dele.
junto com o Ikatoshi e ganhando o elemento água, fica um deck muito consistente, dá para fazer muito estrago com ele. O Naja de Fluid Morphers Full também é uma criatura Mic, uma criatura muito poderosa. Ele pode usar o próprio efeito para ganhar 5 de energia. Ele pode também interagir com o Mikatoshi. É uma carta bem poderosa. E o Naja de Jovem também tem o efeito de reciclar, também interage bem com o Mikatoshi. Só que a reciclagem dele, mesmo sendo mais barata, você não traz bem o Mildic de volta. Você troca um da sua mão pelo Melody of the Mic. E aí, muitas vezes pode não compensar. Você ainda fica perdendo um Mildic nessa brincadeira. Prantix, uma carta que só existe. Elemento fogo e terra, não interage tanto, não é tão bom assim. Tongue of Toborn, carta clássica de Chaotic aí. Também tem os elementos fogo e terra, uma habilidade bem marromeno, mas pelo menos ele tem um subtipo estrategista. Então ele pode ganhar Defender e ser talvez mais útil. Talvez mais útil. Zerv acaba na mesma também. Ele tem 2 contadores, o que é legal. Elemento ar, que não ajuda muito para essa mecânica. O elemento ar é bom para virar equipamentos para cima ou ajudar você a buscar cartas de ataque. Para esse tipo de deck não compensa tanto não. Agora os submundanos. Azadab, que é um do submundo com água. Então é uma carta boa para usar com o Fluid Morph. Tem 2 contadores, uma habilidade de dar mais poder, por exemplo, para ele mesmo. O Blaxa é totalmente suporte. Com o Ikatoshi ele pode lutar, mas não compensa muito não. As habilidades dele são suportes, principalmente em decks que usam chefe. Compound é a mesma coisa, o dele é causa dano burn. Se for necessário, talvez fazer ele lutar, mas ele só tem 20 de energia escaneada, então não é lá grande coisa não. Já o outro Compound também, totalmente suporte, geralmente é só para gastar os Mildics que pode e depois sacrificar ele com Combustion, não é bem um lutador. Nivena do mesmo jeito, suporte, apesar de ter 3 contadores e a habilidade de fazer uma criatura ganhar elemento 10 e dar suporte para criaturas guerreiro, não vejo tanta utilidade deixar ela lutando, com o Melody of the Mic, por exemplo. Opto, esse é bem esquecido, tem apenas o elemento terra, nenhum contador, e a habilidade de remover invisibilidade, que seria bom se o Headmaster Ankh não existisse. O Slufra, ele tem um efeito interessante de suporte, mas que também funciona nele mesmo, que é sacrificar o equipamento e ganhar fogo e fogo 5. Poderia funcionar, mas tem lutadores melhores para isso. Como, por exemplo, essa aberração da natureza, que é o Stelgar. Os decks de Kraken deixam ele enorme. Imagina deixar ele enorme e usar cartas como Melody of the Mic, Kiro City Tunnels. Aí complicou. Fora a cura infinita também com Recurring Rescue. Esse pode ser o melhor Mic da tribo. Mas existe outro também forte concorrente, que é o Uxum. O Uxum, apesar de ser uma criatura Mic, ele tem 2 efeitos muito bons de ganhar energia, seja a habilidade regular, seja a habilidade Brainwashed. Então dá para você fazer ele ficar bem tanque e aí conseguir aguentar muito dano com o Melody of the Mic. Se você estiver usando um deck puro de submundo, dá para usar um Dread Thread, que é a estratégia básica dos decks de Uxum, e aí consegue fazer ele vencer 2 combates no mesmo turno. No início do novo combate ele ganharia a mesma energia, então recuperaria a energia total e estaria pronto para mais uma. Uma é muito suporte mesmo, não vejo ele tanto como um lutador, só talvez para ganhar alguns locais, para ganhar contadores, porque os efeitos dele de Bird são bons. A outra versão do Umar é bem esquisitinha, acho que nem tem ela no Recode, e basicamente ele é inalvejável por Mildics e atrapalha os decks de Minion. Então meio que é isso. O Shield, totalmente suporte, o efeito dele é causar dano nele mesmo, reduzir a energia dele próprio pelos outros, então não seria bem um lutador. Próxima tribo agora, os Mypindians. A Bingur, ele é um conjurador com elemento terra. Os conjuradores não são lá lutadores decentes, geralmente em decks de feras da guerra, então não se enquadra tanto aqui como lutador Mic. O Dakamal até pode ser, ele tem habilidades muito boas de dar strike para uma criatura, que pode ser ele mesmo, e com alguns locais que fazem recuperar equipamento pode ser legal. Ele só tem o elemento fogo, que não é tão interessante para decks de Mypindian, mas é uma possibilidade. Dibane é totalmente suporte, mas você pode usar alguns locais também que dão contadores para ele, para abastecer outras criaturas suas. Ele comba também com o Ikatoshi, que não tem elemento nenhum, é uma possibilidade.
Enrehap, o monstro Mypedia que está banido, ele é muito suporte, não é lá lutador, mas que suporte que ele é. As habilidades dele são versáteis e poderosas pra caramba. Fivart, que por incrível que pareça é um ótimo alvo para Melody of the Meek, porque simplesmente ele é inalvejável, e uma das principais fraquezas dos decks de Meek é você deixar a criatura viva até conseguir jogar o Mildic, e contra decks de Burn isso pode ser complicado. Apesar do Fivart ter os piores status e energias do jogo, você pode colocar um Gigantrooper e ele já fica enorme. E aí você pode dar alvo com Melody of the Meek, já que ele vai perder o inalvejável, e aí ele pode lutar bem. Até dá para combar com o Mikatoshi. Rabeck é a mesma coisa, é um conjurador sem elementos e dá suporte para as feras da guerra e mais nada. Lanker. Lanker é interessante, a habilidade dele de perder energia para ganhar disciplinas é bom como suporte. Ele pode servir como lutador também, em algumas situações, combando com o Mikatoshi, mas meio esquisito, meio esquisito. Sobjack, a lenda, clássico da animação. O efeito dele é só se tudo der errado no combate, pode ser usado para lutar, mas o elemento ar não combina muito com a mecânica desse deck. E Seado e Zad, que são praticamente a mesma criatura, o mesmo efeito de visibilidade surpresa, elemento ar que não é tão bom para esse deck, e os status bem Down of Parry. Tribo Damian, temos o Duban, que tem uma habilidade de infectar criaturas, e se o oponente tem criatura infectada, ele ganha 5 de energia. Nenhum elemento e mais nada. Gohan, que não serve nem como suporte, nem como lutador, status baixíssimos, nenhum elemento e uma habilidade bem arriscada de usar. Rota, uma carta clássica que tem fogo e um sonho, apesar de ter 2 contadores, o que também ajuda. Kavak, que também é um suporte muito bom de burn para os decks de Damian, poderia ser mais usado, eu gosto pra caramba dessa carta, mas tem um elemento água também que combina com Fluid Morphs, pode ser legal para esse deck. E abastecer contadores para causar mais burn. Lore, o que dizer dele então? Burn dessa tribo com o próprio. Seria muito bom. Já foi usado muitas vezes em decks de Mick. Você deixa ele enorme e causa todo o dano na criatura no início. E dependendo do local, ele já abastece de contadores. E também comba com Mikatoshi, Gigantrooper. É uma carta que funciona. Malash, esse eu gosto dele porque ele tem o efeito de ganhar energia por ele mesmo, dependendo da quantidade de mandíbulas, criaturas infectadas e contadores da Ilexia, ele fica enorme. Então, eu tenho o único deck de Mickey que eu uso é com ele, os outros eu achei muito roubados. Então, combina muito bem com o elemento terra, dá para você buscar os locais que fazem você reciclar o Mildic, então vai ser muito bom. Nakal também tem elemento terra e meio que mais nada, uma carta antiga aí que não tem muito o que falar sobre isso. Rebante, o Minion, Mild também, habilidade de ativar raiva ou de curar uma criatura que não está infectada, que pode ser ele próprio, então meio que só isso. Tassanil, é muito bom você ter uma criatura com 4 elementos que está lutando, tem muitas possibilidades, então é possível utilizar ele como combatente também. Yondaf não é lá tão bom, ele tem uma habilidade de suporte que não é muito boa, se uma criatura for alvo de Mild, que você infecta ela, e só isso. Elemento terra para ajudar a buscar locais e meio que mais nada. E para a tribo Marillion existe apenas o Cerulean, o ladrão de canções, que é uma carta suporte que consegue negar qualquer Mildic que não é Marillion, além de ser um Fluid Morph, e ele pode até roubar um Mildic do oponente, um Mildic que ele já usou e está no descarte. Não tem vantagem nenhuma colocar ele como lutador, basicamente, tem alguns fluids melhores para isso. E esse é o vídeo sobre a mecânica de cartas Mick, sobre as criaturas do Recode que tem essa característica. Muitas são boas e servem para lutar, outras são mais como suporte, e umas nem para lutar nem para ser suporte. Basicamente é esse o vídeo, deixa um like, comenta, vem para o nosso servidor e até o próximo vídeo, pessoal.